Muito bem. Continuando, então, né, nesse cenário internacional, até porque teve o encontro do G20, encontro de chanceleres, de ministros de relações exteriores, no Rio de Janeiro. Essa semana agora, o Anthony Blinken, veio ao Brasil. Fui pesquisar se fala Blinken ou Blink, é Blink mesmo que fala. O Blinken veio ao Brasil, ele se encontrou com Lula. Foi até um momento, politicamente, acabou sendo feliz para o Lula. O Lula tem sorte, né? Porque o Lula estava no meio de uma polêmica com Israel, então os opositores do Lula batendo muito, que ele havia criado um incidente diplomático que ia prejudicar muito o Brasil. De repente, o Lula aparece sorrindo e apertando a mão do Blinken. Então, foi muito interessante. Queria que você avaliasse isso, mas deixa eu só trazer uma notícia. Trazer aqui, o Bendiato conseguiu voltar, ele também está com problema de tempestade lá, conseguiu voltar. A tempestade amainou. Se eu cair de novo, aí eu não volto mais, porque aí também Tá bom. Berzoini, que saudade, há quanto tempo não te vejo? Vamos conversar. Deixa eu trazer uma notícia, eu vou pedir a opinião de vocês. É de hoje, quer dizer, ontem à noite, né? Ontem o Jornal Nacional publicou uma entrevista com Blinken, Anthony Blinken, secretário de Estado. Aí eu publiquei no cafezinho que eu fiz uma zoação, né? Porque essa jornalista, ela fez uma pergunta enorme, praticamente contando a biografia do Blinken. Você é filho de judeu, seus pais participaram seus pais sofreram com perseguição. Foi uma entrevista meio que assim, jogando a emoção. Ninguém é bobo, né? Hoje em dia, depois, nós brasileiros já conhecemos essas artimanhas da imprensa, não precisa ser jornalista para conhecer. Era uma maneira de tentar provocar o Blinken para sentar o cacete no Lula, falar alguma coisa hostil para o Lula, em relação ao Lula. E aí o Blinken deu uma resposta muito diplomática. Veja bem, temos uma discordância real sobre isso. Amigos podem ter discordâncias reais e profundas em questões específicas e continuar a trabalhar em muitas outras coisas que nos unem. Para nós, como eu disse, está muito claro que não há comparação alguma. Aí ele defende o Lula. Também sei que o presidente Lula é motivado pelo sofrimento das pessoas e quer ver isso acabar, assim como nós, também temos isso em comum. Depois ele continua falando que ele quer trabalhar junto com o Lula. Então acabou sendo positivo para o Lula, porque de certa forma pôs um ponto final naquilo, né? O que o Blinken falou, o Blinken é insuspeito de ser, sei lá, petista ou de esquerda, assim, ele pôs um ponto final na situação. A intenção do Lula não era constranger os judeus ou falar nada antissemítico, né? O que você acha, Berzoini? Óbvio que a mídia brasileira entrou no processo desse assunto de tentar criar um fato político gravemente negativo para o Lula. O Lula falou uma questão que de fato polêmica. Você pode ver que até pessoas aqui do Brasil, do nosso campo, manifestaram algum tipo de desagrado com isso, mas é uma bobagem, na minha opinião, porque a essência, o que interessa, é que estão morrendo milhares de crianças, adolescentes, mulheres, idosos, além dos adultos civis, que também não tem nada a ver com isso, num procedimento que está claro que Israel está aproveitando o pretexto para fazer um massacre, uma faxina étnica, praticamente, na faixa de Gaza. Então, o que é mais importante? O Lula ter falado a palavra Hitler, que não falou Holocausto, falou Hitler, ou o fato de que foi um dos poucos chefes de Estado com relevância internacional que teve a coragem de dizer claramente: está ocorrendo um genocídio na faixa de Gaza. Eu falei isso em outubro, quando tinha 2 semanas. Eu escrevi um artigo em outubro dizendo que exatamente isso. O que Israel está começando é um processo de tentativa de exterminar os palestinos da faixa de Gaza, pelo menos.
se não da Cisjordânia. Ou seja, Lula, mais uma vez, tomou a dianteira, falou o que tinha que ser dito, constrangeu outros governos, inclusive o governo americano, e é por isso que o Blinken adotou essa política de colocar panos quentes. Porque ele percebeu que entrar em polêmica com Lula seria, na verdade, defender o genocídio. Quem está discordando do Lula está achando que é uma questão de números. Não, o Hitler matou 6 milhões e agora são só 30 mil. Vejam só a que ponto chegamos. 30 mil pessoas inocentes que estão lá vivendo suas vidas, prédios de apartamentos, de escritórios, hospitais, creches, sendo bombardeados praticamente sem aviso prévio, médicos palestinos e não palestinos sendo mortos por bombardeios. Tem relatos de Médicos Sem Fronteira que é de chorar. Eles têm que escolher entre 4 crianças para tentar salvar uma. 4 crianças agonizando e apenas uma, que é a que está em condições menos graves, ela é escolhida para tentar ser salva, que muitas vezes não se salva. Ou seja, aqui entre nós, o Lula acertou de maneira absolutamente concreta nesse assunto e o governo americano tem que explicar para o seu público interno, inclusive, por que continua apoiando esse massacre. Uma coisa é defender o direito de Israel à sua autodefesa. A outra coisa é defender o direito de extermínio, que é o que está acontecendo na faixa de Gaza. Imediato, o que você acha dessa história toda aí? Caiu. Agora já era. Semana que vem eu trago ele de novo. Bem que a gente tentou. Então, só então um comentário sobre isso rápido também. Eu acho que o presidente Lula acabou saindo maior dessa história. Eu fiz análise logo no começo, porque as pessoas que se apressaram muito para carimbar que o Lula tinha cometido um erro diplomático, porque o Lula improvisou, esse é um assunto muito sério para improvisar, mas eu li nas redes alguém que fez um comentário que eu achei muito legal, que o Lula, ele improvisa na fala, mas ele não improvisa no pensamento. Né? Então, e você tem determinados erros que não são propriamente erros, né? Porque ficou claro, por exemplo, para a maioria da opinião pública brasileira e mundial, a intenção do Lula, que não era ferir não era constranger, não era, evidentemente, falar nada de antissemita ou negar o Holocausto. A intenção não era essa, né? E a gente está acostumado com eventuais mal-entendidos, e é chato quando a gente vê. Então, para mim, acabou que parte da opinião pública entendeu que a oposição estava sendo desonesta com o Lula. Desonesta, estava tentando interpretar a fala do Lula, como uma coisa que não era verdade. Depois, o próprio governo de Israel entrou de sola na questão, também com muita má fé, né, inclusive acusando o Lula de negar o Holocausto. Aquilo nem merece resposta. Tem algumas coisas que são tão obviamente desonestas e falsas que, por exemplo, o Lula nem... Quer dizer, na realidade, mereceu uma resposta. Né? Foi uma oportunidade para o ministro de Relações Exteriores do Brasil, o senhor Mauro Vieira, que geralmente é muito elegante, muito cordato, a gente nunca viu ele se exceder em relação a algum... nem usar adjetivo. Ele foi oportunidade para ele mostrar que um diplomata, por mais cordato que seja, tem uma hora que ele precisa mostrar energia. E foi a oportunidade que ele teve de mostrar energia. Ele respondeu com muita indignação, publicou um texto muito forte, muito duro. Muito bom. E aí foi o momento para o Brasil se afirmar. Então acabou gerando uma movimentação favorável aí ao presidente Lula. O que você achou dessa invertida aí, dessa resposta do Blinken?
é imediato? Você acabou caindo, mas você voltou agora. Cada vez que cai um raio, cai a chave. Agora eu descobri, eu vou lá e levanto a chave. Então, se eu cair de novo, eu levanto, eu vou lá e ponho de novo. Olha, rapaz, como dizia minha mãe, essa história toda foi uma pataquada. E como dizia também o José Serra, de quem eu não gosto, é um mimimi, não é um trololó. Na verdade, é tudo uma questão semântica. É como disse o Berzoini, eu acompanhei uma parte aí, o Lula não falou Holocausto. Ele não comparou nada com o Holocausto. Ele apenas disse, e é preciso prestar atenção no português, no nosso idioma. Ele apenas comparou o seguinte: o Hitler matou gente, matou civis. O governo de Israel, não os judeus, estão nesse momento praticando um genocídio. A palavra é genocídio, não é holocausto. Dá na mesma, na verdade, mas ele não usou a tal palavra sagrada que faz os judeus de direita, não aqueles humanistas, faz os judeus desumanos, radicais, tremerem nas bases e usar isso em benefício da sua atividade desumana. Nem o Blinken entrou nessa. Na verdade, isso ficou limitado, né, Berzoini e Miguel, ao Brasil. É a direita brasileira que usou isso para tumultuar o processo, no momento em que o inominável, né, vai para Paulista, mais uma vez, testar as suas forças. Era outro assunto que a gente poderia comentar, que ele está fazendo uma jogada de alto risco. Ali ele pode errar de tal maneira que pode acabar sendo preso, e eu nem acho que ele tem que ser preso, ele tem que carregar essa inelegibilidade durante um bom tempo, não importa, ele já está preso, ele já está inutilizado. E lá na frente, finalmente, ele pode ser preso depois do devido processo legal. Mas se ele praticar algum ato criminoso naquele momento ali na Paulista, ele pode ser preso em flagrante. Mas voltando ao tema, a direita brasileira usou essa declaração humana, humanista, solidária do Lula para provocar esse tumulto todo, tanto que nos jornais do resto do mundo isso pouca repercussão teve, é ou não é?